Olá, gente querida, que segue aqui o canal Filosofia em Movimento e o canal Paz e Bem. Esse nosso projeto, meu e do Alessio, é um projeto para o canal Paz e Bem, que é um canal que trata de espiritualidade plural, convivência pacífica entre todas as religiões, né? E nesse projeto nosso específico aqui, que é o Trans Barraco, a gente está tratando de encíclicas, que são textos escritos pelos papas. E a gente está focando agora, esse é o segundo vídeo, né, Alessio, o terceiro, é sobre a Laudato Si, que é um texto muito lindo do Papa Francisco. Eles têm uma natureza assim filosófica, né? Sobre o cuidado da casa comum, o cuidado da terra, do planeta e tal. Que essa florzinha que está aqui no vídeo, ela é um símbolo, uma lembrança, né, sobre a doença de Parkinson, tá? Porque o Alessio vem enfrentando já há quase 10 anos o Parkinson, lidando com isso, e a gente resolveu fazer disso também uma forma de dar visibilidade à doença de Parkinson, né? Até porque às vezes surgem comentários aqui no vídeo, ai, como ele fala estranho, ai, como não sei o que é. Por isso, gente, é um cara que está lidando maravilhosamente bem com a doença de Parkinson, que não é algo fácil, né, Alessio? Tulipa vermelha, símbolo mundial da conscientização para o Parkinson. Então, vamos lá. Continuamos, então, hoje as nossas reflexões com Francisco. Neste Transbarraco, vamos enfocar as preocupações do Papa diante dos impactos ecológicos da cultura do descarte. Vamos trazer para o debate uma análise, um cotejo entre a Laudato e o que ficou conhecido como a fetichização da mercadoria, o caráter fetichista da mercadoria, que é o quarto tópico, o quarto item do primeiro capítulo do Capital. E a incompatibilidade disso com o cuidado da nossa casa comum. Ademais, guiados pelas inquietações, inspirações e provocações suscitadas pelo próprio texto da Laudato, que vamos brindar o nosso público lendo esses parágrafos, ressaltaremos que o cuidado da casa comum, o nosso planeta Terra, é indissociável do respeito pelo planeta e por todos os bens da vida nele contidos, enquanto sujeitos de direitos eles próprios. Cuidar implica responsabilidade. Tudo está interconectado. Podemos, então, dar início aos trabalhos, professora? Vamos lá. Vamos iniciar pelo parágrafo 16 da Laudato, que já é um bom itinerário, um bom mapa do caminho, um bom resumo do que o próprio Papa vai chamar de eixos transversais da abordagem ecológica impressa na Laudato. Palavras de Francisco. Eu vou resumir o parágrafo para o nosso público. Alguns eixos que atravessam transversalmente a encíclica inteira. A relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. A convicção de que tudo está estritamente interligado no mundo. A crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia. O convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso. O valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta do novo estilo de vida. Então veja a profundidade do pensamento sistêmico, como deve ser o pensamento ecológico de Francisco. É todo um projeto que a gente pode chamar, por assim dizer, franciscano. Destes eixos transversais, destacaremos a cultura do descarte. Vamos então para o parágrafo 20, professora. Poluição e mudanças climáticas, poluição, resíduos e a cultura do descarte. A poluição afeta todos. Causada pelo transporte, pela fumaça da indústria, pelas descargas de substâncias que contribuem para a acidificação do solo e da água, os fertilizantes, os inseticidas, os fungicidas, os pesticidas e agrotóxicos em geral. Olha que sonoridade, sidas. Sidas no grego significa morte.
Então, quando a gente fala da cultura do descarte, a gente está falando de uma cultura da morte, pessoal. Prosseguimos, então. Na realidade, a tecnologia que ligada à finança pretende ser a única solução dos problemas é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que existem entre as coisas e, por isso, às vezes a tecnologia resolve um problema criando outros. Então, esse é um resumo do parágrafo que acabamos de ler aqui. Vamos para o próximo, professora. É o parágrafo 22. Tá aqui. Então, todo este conjunto, toda essa problemática que foi apenas exemplificada até aqui, está intimamente ligada à cultura do descarte, que afeta tanto seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Note-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Ou seja, não há uma política global de logística reversa. Custa-nos a reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros, que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos que dão origem a uma nova geração de vegetais. Ou seja, o pensamento ecológico ele é sistêmico e, portanto, cíclico. É isso que ele está aqui desenhando para nós. Mais que explicando. O sistema industrial, ao contrário dessa visão ecológica, no final do ciclo de produção e consumo, gera resíduos, o mais das vezes tóxicos. Não desenvolveu, portanto, a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção. Olha o que ele está falando, olha a profundidade. Economia circular, sublime isso. Economia circular. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção que assegure recursos para todos, para as presentes e futuras gerações. O que exige, sobretudo, limitar o mais possível o uso dos recursos não renováveis, moderando o seu consumo, maximizando a eficiência no seu aproveitamento, reutilizando e reciclando-os. A resolução dessa questão seria uma maneira de contrastar a cultura do descarte, que acaba por danificar o planeta inteiro, mas nota-se que os progressos nesse sentido ainda são muito escassos. Então, esse desprezo, este mal querer pela nossa própria casa, tem um diagnóstico muito profundo feito há mais de um século antes dessa encíclica. Esse diagnóstico está no próprio Capital do Marx. Como começa o Capital, professora? O Capital começa com uma análise da mercadoria, ou seja, o elemento atômico do capital, a mercadoria. E a mercadoria, na era da produção à escala e da sobreexploração do trabalho, a mercadoria ela se fetichiciza. Quer dizer o seguinte, é como se tudo se passasse de tal modo que as mercadorias tivessem vontade própria. Como se elas chegassem às prateleiras, às gôndolas, à feira, com perninhas. Então eu vou apresentar para vocês o ponto em que Marx aborda essa problemática que a gente vai chamar do conflito entre a coisificação do humano e a humanização das coisas. Olha que interessante esse ponto. Página 123 da edição do Capital, tomo 1, pela Boitempo. Certo, pessoal? Quem quiser vai lá dar uma espiada. Vou ler então para o nosso público. Os objetos de uso só se tornam mercadorias porque são produtos de trabalhos privados realizados independentemente uns dos outros. O conjunto desses trabalhos privados constitui o trabalho social total.
Como os produtores só travam contato social mediante a troca de seus produtos de trabalho, os caracteres especificamente sociais de seus trabalhos privados aparecem apenas no âmbito dessa troca. Ou, dito de outro modo, os trabalhos privados só atuam efetivamente como elos do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e por meio destes também entre os produtores. A estes últimos, as relações sociais entre seus trabalhos privados aparecem como aquilo que elas são, isto é, não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, mas como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre coisas. A palavra reificação, ela vem lá da filosofia, não é? E ela diz, então, com essa coisificação, porque no latim a palavra coisa é res, de res pública, por exemplo, a coisa pública. Então, essa reificação das relações entre as pessoas e essa humanização das relações entre as coisas. O modo de produção, ele é um modo de produção alienante. E agora, a gente tem também que ter a seguinte percepção. Todos os bens da vida, eles não devem ser desfrutados como se estivessem aí desde sempre disponíveis para um uso irresponsável. Ou seja, dispor implica responsabilidades. E o próprio planeta, ele próprio é um ser vivo e, como tal, sujeito de direitos. Então, agora a gente vai ler, professora, para já nos encaminhamentos finais, um outro cotejo entre a Laudato e o preâmbulo da Constituição Boliviana, que alberga um novo constitucionalismo que reconhece a vida e o planeta como sujeitos de direitos. E isso tem, escusado dizer, profundas implicações ecológicas. Põe na tela para nós, por favor. Só que temos um problema aqui, tá, Fernanda? O texto é em espanhol. Não tem problema. Tá, vou ler então. Só que eu vou ler traduzido em português, tá? Em tempos imemoriais se ergueram montanhas, se formaram rios e lagos. A nossa Amazônia, nosso pântano, nosso altiplano, nossos llanos e vales se cobriram de verdes e flores. Povoamos esta sagrada mãe terra com nossos diferentes e compreendemos desde então a pluralidade vigente em todas as coisas e nossa diversidade como seres e culturas. Assim formamos nossos povos e jamais compreendemos o racismo até que sofremos o próprio racismo desde os funestos tempos da colonização. O povo boliviano, de composição plural, desde a profundidade da história, inspirado nas lutas do passado e na sublevação indígena anticolonial, e na independência e nas lutas populares de libertação, nas marchas indígenas, sociais e sindicais, nas guerras pela água, nas guerras del água e de outubro, nas lutas pela terra e território e com a memória de nossos mártires, construímos um novo Estado. Um Estado baseado no respeito e igualdade entre todos, com princípios de soberania, dignidade, complementaridade, solidariedade, harmonia e equidade na distribuição e redistribuição do produto social, onde predomina a busca pelo bem viver, com respeito pela pluralidade econômica, social, jurídica, política e cultural dos habitantes da terra, em convivência coletiva, com acesso à água, ao trabalho, educação, saúde e moradia para todos. Deixamos no passado o Estado colonial, republicano e neoliberal. Assumimos o objetivo... a meta, o objetivo histórico de construir coletivamente o Estado unitário, social, de direito plurinacional comunitário, que integra e articula os propósitos de avançar
na direção de uma Bolívia democrática, produtiva, portadora e inspiradora da paz, comprometida com o desenvolvimento integral e com a livre determinação dos povos. Nós, mulheres e homens, e através da Assembleia Constituinte e com o poder originário do povo, manifestamos nosso compromisso com a unidade e integridade do país. Cumprindo o mandato de nossos povos, com a fortaleza de nossa Pachamama e, graças a Deus, refundamos a Bolívia. Honra e glória aos mártires da gestão dessa Constituinte, né, e libertadora, que tem feito o possível por essa nova história. Mais ou menos Olha isso. Que bonito, né, Fernanda? Que bonito. É lindo, é lindo. Olha que ele fala ali, ó. A Sagrada Madre Tierra, a Sagrada Mãe Terra. Posteriormente, ele fala em bem viver, ó, a busca do bem viver. Uhum. E depois ele ainda encerra com a ideia, com uma honra à nossa Pachamama, que é a divindade dos povos originários. Tudo isso, eu citei 3 tópicos: a Sagrada Madre Terra, Mãe Terra, a busca do bem viver e a divindade Pachamama, numa profunda contraposição ao ideário neoliberal que é repudiado por esta Constituição. E ele respeita a Deus também, tendo em vista, fala assim, né? E graças a Deus, né? Tendo em vista justamente a pluralidade cultural das representações religiosas, né? Dos sentimentos religiosos. Exato. Então, acho que por aqui podemos ficar. Esse é o nosso, creio que o último Transbarraco do ano, né? Não nos veremos antes do Natal e vou deixar aqui para o nosso público, brindar nosso público com uma mensagem que eu escolhi para ler para vocês. Antecipo que é uma estrofe de uma música da Pablo Vittar. Essa música se chama Rajadão e ela veio a público nos anos sombrios que se encerraram no ano passado. Então ela veio num outro contexto que nós já superamos. Mas vale a pena lembrar e deixar essa mensagem de Natal para o nosso público. Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. O sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajadão. Feliz Natal! Tá, então, com isso, gente, olha, um bom Feliz Natal para vocês, uma ótima virada de ano novo, que o ano que vem seja um ano, assim, otimista, como foi esse atual ano, né, nosso de 2023, com um renascimento de boas notícias sociopolíticas de novo, né? E aí a gente vai planejar, então, o nosso retorno para janeiro, tá bom? Então, Alessio, bom Natal para ti também. Igualmente, professora. Então tá. Tchau, gente. E ao nosso público.